Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram. Beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Como passaram o carnaval? Espero que todos tenham passado o carnaval em paz aí, tenham curtido, tenham descansado, enfim, tenham aproveitado para brincar, para descansar. E estamos de volta aí nessa quinta-feira, estamos de volta firme e fortes aos estudos. E como eu anunciei desde ontem, chegou a hora de nós batermos um papo aqui sobre o primeiro carnaval durante a vigência da nova lei de abuso de autoridade. Já não é mais tão nova assim, é do final do ano passado, é de setembro do ano passado, a lei 13.869/2019, a famosa lei de abuso de autoridade. E muitas pessoas ficavam se questionando, poxa, como vai ser o trabalho policial durante o carnaval, com a lei de abuso de autoridade, enfim. Bom, vamos lá. Me permita fazer algumas considerações antecipadas sobre a lei de abuso de autoridade e aí depois eu vou adentrar no tema da live de forma propriamente dita, até para não causar nenhum mal entendido, para que eu não seja mal interpretado por quem está me assistindo. Eu já fiz live sobre a lei de abuso de autoridade, eu tenho vídeo postado no meu canal do YouTube sobre a lei de abuso de autoridade. Todas as minhas aulas do JUS 21 que eu estou gravando agora em 2020 estão atualizadas pelo pacote anticrime. Quando for pertinente, estão atualizadas também pelos ditames da 13.869, da Lei de Abuso de Autoridades, mas pode ser que você nunca tenha me ouvido falar sobre esta lei, então eu preciso fazer uma consideração antecipada. Muitos me perguntam se eu acho que a Lei de Abuso de Autoridade é de toda uma lei ruim. Não, eu não acho. Efetivamente, o Brasil precisava de uma atualização da sua lei de abuso de autoridade. A lei antiga, a lei anterior era ultrapassada, era anacrônica, a punição por abuso de autoridade nela prevista era uma punição, como eu posso falar, muito irrisória, que não tinha o efeito que uma punição penal deve se propor, que não tinha efetivamente a natureza retributiva / preventiva, ou até a tríplice natureza, como algumas pessoas falam. Então, que o Brasil precisava de uma nova lei de abuso de autoridade é um fato. E que tem algumas coisas na lei de abuso de autoridade que são, inclusive, óbvias, que se presume que em um Estado de Direito elas existam, isso é um fato também. Inclusive, eu digo que em certos pontos, a lei de abuso de autoridade veio a solucionar algumas celeumas que nós tínhamos. Por exemplo, os atos processuais penais, os mandados penais, eles só poderiam ser cumpridos em período diurno, eles não poderiam ser cumpridos em período noturno, e sempre existia uma celeuma, o que era período noturno e o que era período diurno para fins de cumprimento de decisões judiciais. Eu acho que agora essa celeuma acabou. Eu acho que com base na intelecção, com base na interpretação da lei de abuso de autoridade, essa celeuma não existe mais. O que é período noturno para fins de vedação de cumprimento de mandados judiciais? É de 21 às 5 e está previsto taxativamente no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3. Se a lei considera como crime de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã, é porque agora nós passamos a ter um patamar referencial que diz, a inviolabilidade noturna do domicílio para fins de cumprimento de ordens judiciais é de 21 às 5. A partir das 5 horas da manhã e até as 20 horas e 59 minutos, os mandados podem ser cumpridos. Isso é uma coisa boa. Acabou com aquela celeuma, enquanto tem luz do sol, depois que o sol se põe, porque tem lugar do Brasil que 5h30 da tarde o sol se pôs. Tem lugar que 8 horas da noite ainda tem luz solar. E aí? Isso acabou. É um ponto bom da lei de abuso de autoridade. É interessante, eu reputo interessante aqui na lei de abuso de autoridade, por exemplo, a proteção adicional, a proteção com um aumento de pena, inclusive no crime, que a lei busca dar ao pleno exercício da advocacia.
ao tolimento, por exemplo, do direito de alguém que está submetido à perseguição penal ter entrevista reservada com o seu advogado e o seu defensor. Nós precisamos acabar com essa ideia que o advogado é inimigo do bom direito, que o advogado criminalista é inimigo da justiça. Não, cara, isso não procede. O perfeito funcionamento de um Estado de Direito demanda de uma paridade de armas, ou pelo menos de uma tentativa de paridade de armas, entre a acusação e a defesa. O exercício da advocacia criminal não pode ser criminalizada. Vou dizer de novo, o exercício da advocacia criminal estou negando peremptoriamente, não pode ser criminalizada. Nós não podemos cair naquele lugar comum de confundir o advogado criminalista e o seu constituinte. Constituinte e constituído são coisas completamente diferentes. Não interessa o que o meliante fez, não interessa se ele é ou não responsável pelo crime, ele tem sim direito a uma assistência advocatícia, a uma defesa técnica escorreita, bem feita, diligente, e todas as prerrogativas da advocacia precisam ser respeitadas. Está lá no Estatuto da Advocacia. Está lá no artigo 7º do Estatuto da Advocacia, e eu seria muito menino se eu achasse que diuturnamente Brasil afora, principalmente em relação aos jovens advogados, algumas prerrogativas da advocacia não são respeitadas. São. Isso é um fato. São desrespeitadas desde os mais altos gabinetes de tribunais até o atendimento policial no momento de lavratura de auto de prisão em flagrante delito. Isso é um fato. Isso acontece, e essas prerrogativas da advocacia precisam sim serem respeitadas, e a lei de abuso de autoridade ela traz essa preocupação, ou pelo menos ela demonstra esta preocupação com a proteção adicional das prerrogativas. Eu costumo dizer o seguinte: prerrogativas, elas não podem ser entendidas como benesses aleatórios. Prerrogativas, elas não podem ser entendidas como benefícios indevidos. Prerrogativas são mecanismos de proteção que buscam e visam garantir o exercício de uma atividade profissional que, por sua índole, já é difícil. Por exemplo, eu tenho uma prerrogativa assegurada pela Constituição Federal de 88, que é a minha prerrogativa de liberdade de cátedra, de liberdade de ministrar a minha aula, de ministrar a minha opinião, como eu entender mais cabível. Ninguém vai chegar e vai dizer, você vai dar sua aula desse jeito. Eu sou livre, isso é uma prerrogativa que o exercício do magistério me dá. É uma forma de proteger a minha liberdade de ser professor. É a mesma lógica que você aplica ao cara que está lá querendo proteger a prerrogativa dele no exercício da advocacia. Então, a lei de abuso de autoridade, ela tem essa vertente interessante, ela tem essa vertente positiva, ela traz essa defesa. E aí eu falo uma defesa, obviamente, no arcabouço jurídico penal, que é o que nós estamos tratando, de prerrogativas que, embora previstas no Estatuto da Advocacia, o Estatuto da Advocacia não tem força inquisitiva. Inquisitiva no sentido de força penal, de força de constranger mediante possibilidade de uma reprimenda, quem desrespeitar o artigo 7º. A lei de abuso de autoridade traz isso. É razoável. Pronto, meu patrão André Canuto aqui, que é um dos grandes defensores das prerrogativas da advocacia no Brasil, é advogado criminalista, sabe bem disso. As prerrogativas não são privilégios, são garantias da defesa do cidadão. E é aquela história, por mais errado e alma cebosa que o cara seja, ele tem todo o direito, e a ele deve ser assegurado uma defesa técnica, insisto, escorreita, diligente, bem feita, bem realizada. Então, isso é uma coisa boa da lei de abuso de autoridade. Outra coisa que eu reputo boa aqui na lei de abuso de autoridade é aquela preocupação que ela tem em você não manter uma pessoa por mais tempo que o necessário encarcerada. Manter uma pessoa por mais tempo que é necessário presa, e por aí vai. Então, eu reconheço, já afirmei isso várias vezes, eu reconheço que existem pontos bons
na lei de abuso de autoridade. Eu reconheço que existem vantagens no arcabouço jurídico penal vantagens para a coletividade, que podem ser abstraídas da lei de abuso de autoridade. Mas, da mesma forma que eu reconheço pontos positivos, eu preciso fazer uma análise muito crítica. Por quê? Porque, notoriamente, alguns tópicos da lei de abuso de autoridade, eles hoje são usados para confrontar aquelas pessoas que estão na linha de frente do combate ao crime. Existem certos dispositivos na lei de abuso de autoridade que foram introduzidos e foram colocados, e assim, a preocupação e a observação, a leitura que você faz deixa isso muito claro, foram colocados com um claro objetivo de criar, se não mecanismos, algumas pessoas não gostam de usar essa expressão mecanismos, se não mecanismos, pelo menos portas de entrada de eventuais argumentações inquisitivas e eventuais argumentações que possam colocar contra a parede aquelas pessoas que efetivamente querem combater o crime. E eu sempre digo, quem vai se valer, na verdade, dessa lei de abuso de autoridade não é o cara que está na ponta, não é o jovem advogado, não é aquele cara que está militando no dia a dia, embora ele seja o que mais precisa de proteção. Quem vai se valer de alguns pontos dessa lei de abuso de autoridade são aqueles indivíduos que estão militando para organizações criminosas, para grandes criminosos, para pessoas que dilapidam o erário público e principalmente que estão militando perante tribunais superiores. Estes conseguem ter, dentro da lei de abuso de autoridade, se não mecanismos, insisto, eu sei que esse termo mecanismo é muito criticado, se não mecanismos, pelo menos possibilidades argumentativas para tentar constranger e tentar pressionar juízes, promotores, delegados e por aí vai. E da mesma forma que eu acho que não deve existir elementos que desrespeitem as prerrogativas advocatícias, também não devem existir elementos de intimidação contra aqueles que buscam responsabilizar os agentes delituosos. O bom direito, ele não deve ser exercido nem na base do desrespeito, nem na base da intimidação. O bom direito deve ser exercido com base no que está na letra da lei e na interpretação lógica, razoável, racional do texto normativo. É aquela história, o cara cometeu um crime, cometeu, ele deve ter a melhor defesa técnica, mas dizer que ele deve ter a melhor defesa técnica não significa que deve-se buscar todos os arcabouços e elementos para garantir a impunidade. Ter a melhor defesa técnica se refere a ter o respeito ao devido processo legal, o respeito à possibilidade de punição mínima, o respeito ao indúbio pro réu, quando existir dúvida razoável de autoria, por óbvio se opte pela inocência dele, isso é uma defesa técnica bem feita. Agora, existem subterfúgios e mecanismos que estão presentes na lei de abuso de autoridade que buscam subverter a lógica do direito penal, que deveria ser uma lógica pró-societá, que deveria ser uma lógica de proteção da coletividade como um todo, e transformar o sistema de justiça brasileiro em algo que esteja apenas a serviço de interesses escusos de quem pode bancar processos milionários. E isso está notoriamente em alguns pontos da lei de abuso de autoridade. Mas, mais especificamente, assim como quem se vale da lei de abuso de autoridade na sua realidade não é aquele jovem operador do direito no início de carreira, que está lá na ponta, que está lá na comarca de vara criminal única, quem sofre os efeitos nocivos da lei de abuso de autoridade não é o ministro do STJ, não é um ministro de STF. Não achem que o ministro de STF está preocupado com a lei de abuso de autoridade, ele não está nem aí. Não achem que um presidente de Câmara, presidente de Senado está preocupado com lei de abuso de autoridade. Os caras estão se explodindo para isso. Eles vivem num mundo à parte, eles vivem num mundo ritualístico, eles vivem numa pseudo-monarquia judiciária. Eles não estão nem um pouco preocupados com a lei de abuso de autoridade. Me diga,
Qual é um grande advogado que está todo dia oficiando perante o STF ou o STJ que vai chegar numa sustentação oral e virar para um ministro de Tribunal Superior e imputar ele abuso de autoridade? Não vai! Isso é ruim para os negócios dele. Isso vai de encontro à lógica das grandes bancas advocatícias. Sabe quem é que mais vai sofrer pressão da lei de abuso de autoridade na sua parte nociva? Na sua parte que abre a possibilidade de se subverter a lógica judiciária brasileira, é quem está na ponta. É o policial militar que está na rua, é o delegado que está de plantão na delegacia, é o promotor de justiça que vai oferecer a primeira denúncia, é o magistrado na audiência de custódia, é o juiz que vai presidir a primeira fase da instrução. São essas pessoas que mais sofrem na ponta. São essas pessoas que mais sofrem a pressão. E aí, trazendo agora restritivamente, porque como o tema é muito amplo, se a gente não restringir, a gente não chega a uma conclusão. Então, trazendo esse viés restritivamente para a atuação policial, e mais especificamente para a atuação policial nesse carnaval, qual é a percepção que nós podemos ter do primeiro carnaval pós-lei de abuso de autoridade? A percepção que eu vou lhe dar, e é uma percepção que muitas pessoas me questionavam antes do carnaval, é que, ao contrário do que se imaginava, ao contrário do que alguns pensavam, a lei de abuso de autoridade acabou sendo salutar para os policiais, principalmente os policiais da Polícia Militar, da Polícia Ostensiva, mas acabou sendo prejudicial para a coletividade. E aqui eu preciso abrir um parêntese, tá? Nós precisamos deixar de ser hipócritas. Nós temos uma mania de valorizar a hipocrisia em detrimento da realidade. Quem me acompanha aqui no meu Instagram, quem me acompanha no YouTube, no Facebook, quem acompanha minhas aulas sabe, meu irmão, eu jogo na lata. Quem quiser, fique com raiva. De vez em quando eu ando tomando representação, de vez em quando o povo quer me processar. Não tem uma semana que eu não recebo ameaça no meu direct, mas eu digo na lata. Eu detesto hipocrisia. As pessoas pregam um mundo idílico. As pessoas pregam um mundo fantástico e perfeito. As pessoas pregam aquele mundo maravilhoso, cor-de-rosa, ursinhos carinhosos, onde tudo funciona. Mas a vida real não é assim. A vida real é foda. As pessoas pregam, olha, no carnaval nós temos que valorizar a paz. Nós temos que acreditar que o folião vai brincar em paz, que é o carnaval das famílias, é o carnaval da diversidade, é o carnaval da confraternização. Lindo! Maravilhoso! Para documentário da Globo News fica fantástico isso. Mas não é assim na vida real. Na vida real o carnaval tem roubo. Na vida real o carnaval começa bem, quando a galera começa a encher a lata de cachaça, termina em porrada, termina em briga. No carnaval, por mais que você queira trazer uma versão idílica, não vai ser assim que vai acontecer. Tem muita gente que vai pro carnaval para trocar porrada, tem muita gente que vai pro carnaval tirar rixa, tem muita torcida organizada que vai aloprar no carnaval. Se você der vacilo, vão levar seu celular. Se você der vacilo, vão invadir casa. Passe no período do carnaval. Eu tava no Crato. Entre Crato e Juazeiro, eu viajei agora no domingo de carnaval pro Cariri cearense. O aeroporto do Cariri é em Juazeiro do Norte, é no final de Juazeiro. E a casa da minha mãe é no Crato, então eu tenho que cruzar do Juazeiro todinho, chegar na casa de mãe, e a Avenida Padre Cícero que liga Crato a Juazeiro. Na Avenida Padre Cícero tem 3 coisas. Supermercado Atacarejo, que é Macro, Max, quem é da região conhece aí, Macro, Max, Atacadão, concessionária de carro e a porra de um viaduto lá que tá uma vida e não termina. Todas as concessionárias de carro pareciam que estavam falidas. Eu tava passando olhando Ford, Hyundai, enfim, parecia que tinha fechado todas as concessionárias do Juazeiro. Por quê? Porque não tinha nenhum carro no pátio, tinha concessionária ali na frente, não fica os carros das concessionárias, tinha concessionária que não tinha mesa. E o que foi? Faliram? Não, no período do carnaval a turma tira os carros. Às vezes bota em depósitos fora da vista do povo, porque a turma dependa.
A turma joga gasolina e toca fogo, a turma vem cheio dos pau e quebra os carros todinho. Isso é vida real. É isso que acontece. Então não adianta você ir pro carnaval. Ah, vamos pro carnaval porque tudo vai ser paz e amor. Não, não vai. Isso é hipocrisia. Pode ser no começo, 10 horas da manhã. Mas deixa aí, por exemplo, um gado da madrugada, 3 horas da tarde. As ladeiras de Olinda, domingo de carnaval, meio-dia. Estou falando a realidade aqui que é mais próximo. As ladeiras não sei de onde, a praia não sei de onde. Os cabas vão aloprar. E é preciso você ter policiamento ostensivo. O problema é que quando a polícia ia para a rua na época do carnaval, quando a polícia ia enfrentar esse mundo real e trazer um mínimo de ordem a um caos que já era previsível e esperado, a turma virava e dizia: isso é um absurdo, isso não pode acontecer, isso é abuso de autoridade, isso é isso, isso é aquilo. Polícia Militar estava acostumada a fazer segurança em bloco privado. Neguinho vendendo aí abadá por 500, 600, 700 reais, e quem garantia a segurança interna do bloco era a Polícia Militar. Isso em Salvador é a coisa mais normal, era a coisa mais normal e corriqueira do mundo. Você tem lá em São Paulo, você tinha em São Paulo blocos onde os caras vendiam lá a caneca por 300 reais e quem garantia a segurança na hora da putaria era a Polícia Militar. Só que para a Polícia Militar garantir essa segurança, ela tinha que enfrentar o caos com as armas que o caos necessita. Ela tinha que enfrentar os demônios com as armas necessárias para enfrentar os demônios. E quando ela fazia isso, vinha o mundo se acabando em cima dela. Você pegar o carnaval passado, tudo que algumas pessoas queriam era filmar um policial empurrando um meliante no meio de uma festa. Aí tu quer que o policial passe como na festa? Tu quer que o policial passe como no meio de uma putaria dessa? Senhor cidadão, com licença, por favor, o senhor poderia se deslocar um pouco para a direita, porque a guarnição precisa passar? Muito obrigado, cidadão. Cidadão, o senhor poderia... Se o policial fizesse isso, ele ia levar uma tapa no meio de todo mundo. E tava a putaria feita. Os caras pegavam os policiais civis e o policial civil recebia 10, 20, 30, 40 ocorrências ao mesmo tempo, numa delegacia que tinha um delegado, um escrivão e um investigador, e o povo ficava zoadando porque o cara chegou preso 8 horas da noite vendendo droga dentro do bloco e meia-noite não tinha sido autuado em flagrante delito. Óbvio! 10, 20, 30 ocorrências, só precisa cada ocorrência ter um conduzido, um condutor, uma vítima e uma testemunha. É 1 hora para fazer um auto de prisão em flagrante delito numa situação dessa. É óbvio que vai demorar, meu patrão. Você aumenta a demanda de trabalho com o mesmo contingente e às vezes com um contingente até reduzido. Porque como é bronca trabalhar no carnaval, quem tem licença médica, férias, licença prêmio, os cabas tira, macho. Você botar aí 40, 50 ocorrências com 3, 4 anos numa delegacia e todo mundo reclamava, todo mundo tava para os caras. Aí o que os caras fizeram? Beleza. Não estão dizendo que nesse carnaval a lei de abuso de autoridade vai ser a forma... Eu escutei inclusive uma pessoa falar isso 15 dias antes do carnaval. O cara falou a seguinte frase: os policiais militares agora vão estar com coleira por causa da lei de abuso de autoridade. E isso é bom. Puta que pariu. Precisa dizer isso. Teve um deputado que é cantor também, que chamou policial militar de filho da puta. O cara tá em cima da porra de um trio elétrico. A guarnição da polícia militar, com um uniforme completo, eu não sei qual é, se é terceiro A, 4A, lá na PM da Bahia. Os caras passando no meio do povo, 12 horas de expediente. Cansado, desidratado, todo mundo, pai e mãe de família, o cara de cima de um trio elétrico, no meio de uma farra, insultando o povo, chamando os caras de filha da puta. Isso não é minimamente razoável. E achando que o policial não pode fazer nada porque está cobertado pela lei de abuso de autoridade. Aí o que foi que fizeram? A polícia foi inteligente. Ok, vocês não estão dizendo que a lei de abuso de autoridade vai ser a coleira da polícia militar? Vocês não estão dizendo que a atuação da polícia militar, da polícia civil é equivocada no carnaval? Então vamos fazer o seguinte, vamos seguir exatamente a regra. Vamos seguir exatamente a lei. O evento é privado, segurança é privada. Eu escutei essa reclamação aqui, ó. Eu escutei essa reclamação de uma pessoa aqui em Recife.
dizendo, porra, a polícia militar todo ano estava dentro do meu bloco. Um bloco num local fechado. Esse ano não foram, foi briga por cima de briga. Eu digo, show de bola. O evento é privado? É. Tu não cobrou ingresso? Cobrou. Bota segurança privada. Polícia militar não é para estar fazendo segurança privada, não. Polícia militar não é para estar dentro de bloco que está cobrando de gente para fazer segurança privada, não. Tá cobrando? Tá ganhando dinheiro? Bote segurança privada. Tu só quer o bom, é? Tu não quer o ruim, não, é? Tu só quer a parte boa do negócio, a parte ruim tu não quer, não? Banca, porra! Banca! Aí o cara vira pra mim, mas Giovanni, se eu for botar segurança aqui pra dar conta de todo mundo que briga, eu vou gastar metade do que eu tirei de ingresso só com segurança. Eu digo, show. Aí tu bota a polícia militar aí, o policial tem que usar de força, esse policial é punido, toma no mínimo um PAD, se lasca todinho, se cair em abuso de autoridade, pode passar de 1 a 6 meses de punição sem vencimento. Porque a lei de abuso de autoridade tem 2 penas restritivas de direito. Uma delas é o cara ficar de 1 a 6 meses sem receber salário e sem receber vantagem. Por que ele vai fazer isso? Aí daqui a pouco o povo diz, não, é porque a policial militar não atua. Atua? Ela atua. Mas ela vai atuar agora exatamente como a lei quer. Ela vai atuar exatamente como a lei manda. Se vira. Dá teu jeito. A Polícia Civil. Eu escutei muita gente dizendo o seguinte, rapaz, o plantão da Polícia Civil. O plantão da Polícia Civil faz o quê? O cara chegou lá, para ser autuado em flagrante delito. O que é que faz? Conseguir na hora que ele entrou. Consegui na hora que ele entrou e acabou-se. Olha, o cidadão chegou aqui 10 horas da manhã. Nós estamos aqui trabalhando. Teve delegacia que o plantão foi 24/24, que é um plantão absurdo já, 24/24. Estamos aqui na delegacia trabalhando. Nós estamos atendendo por ordem de chegada. Aí o pessoal estava acostumado a dizer assim, ah não, mas é porque o crime mais grave, esse aqui foi uma lesão corporal gravíssima, esse foi uma Maria da Penha, esse foi tráfico, esse foi... O que é que muita gente fez? Cidadão, a lei não diz que há prevalência de crime mais grave ou menos grave. A lei diz que você não pode retardar indevidamente o cara lá, custodiado na delegacia, sem uma justificativa. Onde é que está escrito na lei que uma tentativa de homicídio tem que ser autuado antes do que uma lesão corporal grave? Não está. Ah não, mas sempre foi assim. Show de bola. Show de bola. Sempre foi assim. Por quê? Porque os policiais sempre tentavam se adequar e fazer o melhor para tentar combater o caos que é a vida real do carnaval. E o que é que estava acontecendo? Todo mundo botando para lascar. Todo mundo botando para torar. E todo mundo dizendo que agora a lei, todo mundo não, né? Mas muita gente dizendo que agora a lei de abuso de autoridade ia ser usada para botar a polícia no seu devido lugar. Show! Então o que é que a polícia tem que fazer? Trabalha exatamente como manda a lei e dentro dos seus limites. Ah, mas o Estado não oferece estrutura, vai bater na porta do governador. Não adianta reclamar na delegacia. O cara chegou na delegacia, tem um delegado, um escrivão investigador, e 100 pessoas para serem atendidas, vai demorar o plantão todinho e não vai ser atendido às 100? Não adianta você brigar com o delegado, não. Vai lá na casa do governador, bater na porta e diga, seu governador, porra é essa? Cadê os delegados? Faça concurso. Ah, o Estado não tem dinheiro. Ok, a culpa é do delegado. Está lá trabalhando 24/24. E aí? Fora que, se hoje você chegasse para mim e dissesse assim, Giovanni, entre correr o risco de o policial ser punido com base na lei de abuso de autoridade ou não agir e correr o risco de responder por prevaricação, qual é a sua recomendação? É muito mais fácil ele cair em abuso de autoridade do que em prevaricação. Sabe por quê? Quando você pega o crime de prevaricação, estou falando a regra geral da prevaricação, que é o caput do 319 do Código Penal, você vai lá para o Código Penal e a definição de prevaricação é retardar, deixar de praticar, agir em infração ou desacordo do seu dever de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Esse elemento subjetivo de satisfazer sentimento ou interesse pessoal é algo dificílimo de ser comprovado no processo penal. Se for instaurado, por exemplo, um PAD é o procedimento administrativo disciplinar, se for instaurado um IPM, o inquérito policial militar, se for instaurado um próprio inquérito policial,
para averiguar uma prevaricação de um funcionário público, neles incluídos as autoridades policiais, os delegados. Quando eu falo autoridade policial, lato sensu, tá? Eu sei que a autoridade policial é o delegado de polícia, mas aqui em sentido amplo, para englobar todos os policiais. Na hora que o cara cair por prevaricação, a coisa mais fácil que tem da defesa dele é dizer, ok, comprove o elemento subjetivo. Prevaricação é crime que presume finalidade especial de agir. Eu tenho que ter retardado, eu tenho que ter deixado de praticar indevidamente, eu tenho que ter agido em desacordo com o meu dever de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Prova o sentimento ou interesse pessoal. Agora, na lei de abuso de autoridade, tem muitos ditames da lei de abuso de autoridade que são de natureza objetiva. Tem muitos ditames da lei de abuso de autoridade que são de natureza direta, que não presumem a comprovação da finalidade especial de agir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Demorar em demasia e injustificadamente no... Não é esse aqui não. Aqui, ó, artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Cadê o elemento especial de agir aqui desse artigo 38? Cadê o dolo específico do artigo 38? Não tem, é de natureza objetiva. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Sabe quando é que a acusação estará formalizada? Na hora que a denúncia for recebida. Porque o oferecimento da denúncia ou da queixa só é uma formalização a título precário. Sabe o que isso aqui está imputando? Não dê entrevista. Não dê entrevista. Capturou um cara, está conduzindo por quê? Calado. Repórter lotou a delegacia, rapaz, o que é que está acontecendo aí? Calado. Se o cara, o conduzido, quiser falar, se a família do conduzido quiser falar, com base nesse dispositivo da lei de abuso de autoridade, eu digo, não tem entrevista. Porque é quase impossível você narrar um fato e alguém não chegar e tirar um trechozinho da sua fala e imputar a você esse artigo 38 da lei de abuso de autoridade. Ah, fulano não conversa mais, não dá mais informação à imprensa. Problema da imprensa. Não é problema do policial. É a lei de abuso de autoridade. Então, existe uma série de posições aqui, ó. O artigo 31 da lei de abuso de autoridade. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. O que é estender injustificadamente? Quem é que vai chegar e vai conseguir demonstrar que há elemento subjetivo específico que não tem? Basta alguém chegar e dizer assim, ó, tá demorando demais essa diligência. É abuso de autoridade. Perceberam? Então é muito melhor cair em prevaricação, porque é muito mais difícil demonstrar a prevaricação. Então, o que me parece, certo? O que me parece é que as coisas boas da lei de abuso de autoridade, elas precisam ser exaltadas. As coisas boas da lei de abuso de autoridade, e não se engane, não se engane. Polícia hoje no Brasil não tem nada a ver com a ideia de polícia de 10 ou 20 anos. A sociedade traz na cabeça, a sociedade traz na sua psique uma percepção de polícia baseada em um critério de 20 anos passados. Só que, meu amigo, hoje o cara faz concurso para soldado da polícia militar e esse cara morre de estudar. CFO é mais concorrido do que muito curso superior de medicina e direito. Tem muitos CFOs que exigem que o cara seja bacharel em direito. Se não, cara, CFO é curso de formação de oficiais. Tem muito aspirante que sai de academia de polícia militar, aspirante que sai da academia do Barro Branco, aspirante que sai da academia da polícia militar de Paudalho aqui, que dá de 10-0, de 20-0 e muita gente com doutorado. De tanto que papirou, de tanto que estudou, de tanto que refletiu. As pessoas acham, por exemplo, que um curso de formação de CFO é ordem unida e armamento. Tem ordem unida e armamento? Tem. Mas é uma sala de aula de manhã e de tarde, o cara tendo o que há de melhor em educação e formação acadêmica para ir para a rua trabalhar. O cara, para passar por um concurso de delegado hoje, ele não estuda só 3 meses, não.
Há 15, 20 anos saiu um edital hoje, o cabo estudava 3 meses e tinha reais chance de passar no concurso. Hoje não estuda um ano todo, não. Eu ainda vejo muito isso. Pronto. Todo dia eu recebo um direct. Todo dia eu recebo um direct. PGG, quando sair o edital da PC do Ceará, o senhor vai lançar curso específico? PGG, quando sair delegado do Paraná, o senhor vai lançar curso específico? PGG, quando sair o edital de Alagoas, o senhor vai lançar curso específico para delegado? Essa pessoa, infelizmente, ela não tem a mínima noção que é um concurso para delegado de polícia. Sabe por quê? Porque quem passa nesses concursos para delegado de polícia é quem está estudando há 1 ano, 2. É por isso que lá no JUS 21 a gente tem o projeto Delta e o projeto Alfa. Porque vai passar o ano todinho estudando e fazer qualquer concurso que ele quiser. Tu acha que essas pessoas vão chegar no efetivo trabalho policial? Tu acha que essas pessoas vão chegar com a mentalidade de 15 ou 20 anos? Não vão. Não vão. Pega o exemplo da polícia militar. Você sabe quem é o grande pilar de uma instituição policial militar? É o sargento. É o sargento. Ele é o grande pilar. Nem é o oficial superior, nem é o praça, é o sargento. O sargento garante toda a liga entre o comando e a tropa. Você pega muitos sargentos Brasil afora aí, de polícia militar, que os caras têm um nível acadêmico fora do comum. Eu conheço vários. Você tem um oficial muito bem formado, sargentos com excelente nível acadêmico e gente que estudou demais para virar soldado. Esses caras vão para a rua com outra mentalidade. Esses caras vão para a rua com uma outra percepção. Esses caras vão trabalhar com uma visão completamente diferente do que era há 20 ou 30 anos, que os cabas achavam que ser polícia era pegar um cacetete e um 38. É óbvio, é lógico e é evidente que essas pessoas vão usar a inteligência operacional para entender como devem trabalhar e não caírem nessas esparrelas da lei de abuso de autoridade. Vai acontecer a alopração? Vai. Vai acontecer a alopração, sim. Tem muita gente que chega e diz assim, professor, mas tem muito policial que alopra. Tem muito professor que alopra, muito médico que alopra, muito gari que alopra, muito comerciante que alopra, muito comerciário que alopra, muito engenheiro que alopra, porque isso é do gênero humano, não da atividade. Então, a percepção que eu tenho, a percepção que me parece é que a lei de abuso de autoridade, ela hoje está servindo muito mais como uma proteção, como um escudo ao bom trabalho policial, do que como aquela, aspas, coleira que alguns achavam que iam botar na polícia. Essa percepção das próprias corporações de que se esta é a regra do jogo, é assim que o jogo deve ser jogado, está respaldando muito mais o bom policial do que colocando o bom policial contra a parede. É essa a percepção que eu tenho. E é isso que eu sempre falo aos meus alunos que são policiais. É sempre isso, inclusive, uma das coisas que eu sempre que tenho a oportunidade de proferir uma palestra, de ministrar alguma coisa, pronto. Na próxima semana mesmo, sexta-feira que vem, eu terei o grande orgulho, o grande privilégio de estar na academia, no curso superior de Polícia Civil do Estado de Goiás. Eu vou estar lá com meu amigo Rimo Braga, palestrando sobre lei de abuso de autoridade para os futuros delegados de polícia, pessoal que já passou no concurso do Goiás, e eu vou estar palestrando para eles lá. E com certeza uma das coisas que eu vou dizer para eles é: o bom policial hoje, ele não precisa temer a lei de abuso de autoridade. O bom policial hoje, ele deve se pautar como a lei de abuso de autoridade quer. E ele vai resguardar o seu trabalho. Agora, quem eu acho que vai sofrer as consequências é a coletividade. Quem eu acho que vai sentir, como sentiu no carnaval, é a coletividade. Por quê? Porque muita gente já sentiu a falta do trabalho policial, porque estavam acostumados os policiais irem muito além das regras que a lei mandava para tentar conter o caos. Então vamos trabalhar dentro da regra. Ah, mas a regra não funciona. O problema é de quem criou a regra, não do policial. Eu sempre digo, policial tem que deixar de querer ser herói. Policial tem que deixar de querer ser Batman.
Policial tem que deixar de querer mudar o mundo. Quer ver um exemplo? Aquele caso que aconteceu em São Paulo. Diretora da escola não conseguia conter os marginais que estavam dentro de sala de aula, porque aquilo era um bando de marginal. Estava dentro de sala de aula. A diretora não conseguia conter, ninguém da escola conseguia conter. Chamou os policiais militares. Os policiais militares foram lá e tiraram os caras. Os caras alopraram para cima da polícia. A diretora veio dizer que os policiais foram chamados? Não. Então o que você faz? Numa ocorrência como essa, macho, você chega lá e diz: senhora diretora, está dentro da sua sala de aula? Tá. Chama os pais. Ah, mas os pais não vêm. Chama o conselho tutelar. Conselho tutelar não resolve. Chame o secretário de educação do estado. Ah, mas ele não vem. A senhora me desculpe. Eu vou ficar aqui aguardando uma situação de flagrante. Eu vou ficar aqui esperando situação de flagrante por um tempo razoável. Se não tiver, eu vou me embora porque eu não tenho o PO aqui dentro dessa sala de aula. Ah, mas ele vai aloprar. O senhor me desculpe, ou a senhora me desculpe. Mas se eu for pegar esse cara aí dentro e ele disser que não vai vir e eu tiver que tirar ele à força, eu vou responder por abuso de autoridade. Então a senhora resolva. O problema está com a senhora. Para que transferir? Para que você chamar para si uma bronca que não tem? Poxa, PLGG, mas a coletividade vai perder. Vai. A coletividade vai perder. Mas veja, está chegando a hora da gente deixar de ser hipócrita. Já passou do tempo da gente viver no mundo idílico e jogar os nossos policiais ao caos. A sociedade vai perder? Vai. Então a sociedade reveja os seus conceitos. Você não pode querer pegar o policial e botar esse policial para enfrentar demônios, dando a ele armas destinadas a enfrentar cavalheiros. Ah, mas se eu der armas para enfrentar demônios, ele pode usar essas armas contra cavalheiros? Pode. E para isso ele deve ser responsabilizado. Mas a grande maioria dos policiais hoje já tem uma mentalidade diferente, acredite. Já tem uma mentalidade muito diferente. Agora, se você manda o cara enfrentar demônio e não dá um menor respaldo a ele, pelo contrário, fica dizendo que ele vai ter uma coleira, é chamando ele de filha da puta? Não vá. Não vá. Esse cantor aí não disse que vai fazer no carnaval do ano que vem um bloco que vai cobrar 20 conto e não quer ver nem a polícia perto? Beleza, deixa de fazer. Vai ser o caos, vai ser o caos. Vão reclamar com o governador. Vão reclamar com as pessoas que autorizaram. Não com o policial. O Danilo tá dizendo, pois no interior esse tipo não chegou. Chegou, Danilo. Eu tenho um orgulho da porra de ser do interior. Eu tenho um orgulho gigante de ser nascido no Crato, que é no interior do Ceará. Olha, não bastava eu ser nordestino, eu sou cearense. Não bastava eu ser cearense, eu sou do interior. E não bastava eu ser do interior, eu sou do Crato. Fui criado entre Crato e Serra Talhada. E acredite, em todo canto tem bons policiais. Ah, em todo canto tem maus policiais? Tem. Porque em todo canto tem bons e maus professores, bons e maus médicos, bons e maus garis do gênero humano. Em vários locais do mundo, em vários locais do Brasil, dos grandes aos pequenos centros, já tem essa nova geração. Você tem cidades com uma guarniçãozinha de 4, 5, 6 homens, e no meio daqueles 4, 5, 6 homens tem 1 ou 2 alopradores, mas tem 4 pessoas sérias, como tem em todo canto do mundo. Você tem um batalhão com 250 homens, você vai ter 10, 15 alopradores e 235 sérios, como tem em todo canto. Então, hoje, o bom policial, ele tem que usar a lei de abuso de autoridade como todas as relações a seu favor. Ele tem que se respaldar, ele tem que ser o primeiro conhecedor da lei. Ele tem que ser o cara que mais conhece a fundo e com profundidade a lei. Por quê? Porque na hora que ele fizer isso, ele trabalha nos termos da lei. Agora, escuta o que eu estou falando. A sociedade vai sentir. Essa lógica do sistema de justiça, enquanto a lógica do sistema de justiça for proteger o meliante e não a coletividade, a sociedade vai sentir. E a sociedade sentiu agora no carnaval. Em alguns locais do Brasil, a sociedade sentiu e sentiu muito. Mas é a regra do jogo.
E a regra do jogo tem que ser jogada por todos. Por isso que eu digo, policial não deve ser Batman. Policial não deve chamar uma responsabilidade para si que não é dele. Bichinho flagrante, atue. Com ódio judicial, atue. Dentro dos limites da lei. Ah, mas tem hora que tem que extrapolar. Não, não extrapole. Não extrapole. Porque a mesma sociedade que lhe pede para extrapolar, para resolver a bronca dela naquela ocorrência, é a sociedade que vai lhe dar as costas no dia seguinte, quando tiver com sua foto estampada no jornal e você sendo acusado de abuso de autoridade. O mesmo cara que na hora da agonia, o mesmo cara que na hora do desespero tá implorando para você dar a solução da bronca dele do jeito que for, no dia seguinte, quando perguntado se você agiu no limite da lei, ele vai dizer não. Ou ele vai dizer não sei. A mesma sociedade que para brincar o carnaval, a mesma sociedade que para tomar a cachaça, ir para raparigagem, ir para farra, quer que os policiais estejam 12 horas por dia para tirar as almas cebosas e as mundiças do meio das famílias, é a sociedade que não fica indignada quando alguém em cima de um trio elétrico chama os policiais de filho da puta. Então, meu filho, conheça a fundo a lei. Conheça muito a fundo a lei e use ela a seu favor. Use ela na defesa do bom trabalho policial. Porque se você fizer isso, você está resguardado. Se você fizer isso, você está amparado e está protegendo a si mesmo. Até porque a gente não pode esquecer de um detalhe. Ser polícia é uma profissão. Assim como ser professor, assim como ser médico, assim como ser gari, assim como ser tacógrafo, assim como ser estenógrafo, assim como ser juiz, assim como ser deputado. É uma profissão como qualquer outra, com suas vicissitudes e suas dificuldades. E uma profissão exercida por homens e mulheres que têm casa, que têm família, que têm filho, que têm pai, que têm mãe, que têm conta para pagar. Só que essa profissão específica escuta frases como essa do Júnior Baracho. Quer dizer que o policial tem que ser omisso? Essa mesma profissão escuta colocações desse tipo. Não, Júnior. É óbvio que você entendeu que eu não estou dizendo para o policial ser omisso. E se você está colocando essas palavras na minha boca, é porque você está querendo deturpar tudo que eu falei até agora. Eu estou dizendo para o policial agir nos termos da lei. Agora, se a lei é omissa ou se a lei não é suficiente para conter o caos, o problema não é do policial. E se você faz uma colocação dessa em relação a mim, imagina o que você não faz em relação a um policial que não atende os seus interesses. Eu espero que você esteja dizendo isso por mera incapacidade de compreender tudo que eu falei. Porque se você estiver dizendo isso por maldade, você é uma prova que a mesma sociedade que quer que o policial resolva a bronca dela é a sociedade, macho, que não está nem aí pro policial. E que esquece que ser polícia é uma profissão como qualquer outra. Com toda a dignidade que merece e com toda a necessidade de proteção que merece. Foi isso que eu disse. E é por isso que eu digo. Tem que ser o maior conhecedor da lei. Porque sendo o maior conhecedor da lei, vai ser o cara que mais vai aplicar a lei como ela deve ser aplicada. A coletividade perdeu. Mas a culpa não é do policial. A culpa não é do professor que ensina a lei de abuso de autoridade e o que faz a live. É o que eu digo. A sociedade só vai começar a ganhar quando ela deixar essa visão idílica. Quando ela deixar de ser hipócrita. E ela entender que o mundo real é muito, mas muito mais foda do que aquelas teses de direito que tantas pessoas acham bonito defender na cátedra. O mundo real é para se lascar. O mundo real é cheio de putaria. O mundo real é cheio de falsidade. O mundo real é cheio de trairagem. O mundo real é cheio de gente querendo para botar para lascar nos outros. O mundo real é cheio de gente querendo se impor à força. O mundo real é cheio de gente que aqui na sua frente tá rindo e nas suas costas tá lhe apunhalando. E o mundo real é cheio de monstros. Hoje, esses monstros estão soltos na rua. No carnaval eles se aglutinam. O carnaval passou, mas hoje eles estão soltos na rua. Eu
já terminei o meu ofício hoje. Eu gravei aula de manhã, gravei aula à tarde, na hora do almoço eu atualizei meus livros, agora à noite eu estou fazendo uma live. Quando terminar essa live, eu vou tomar meu banho, comer meu cuscuz, botar minha filha para dormir e vou dormir dentro de uma casa com ar-condicionado, que graças a Deus o meu trabalho me permite comprar. Mas eu só vou poder fazer isso porque nesse momento, aqui do lado de fora da minha casa, em algum local do bairro onde eu moro, tem homens e mulheres que estão exercendo uma profissão que consiste em enfrentar esses demônios. E esses homens e mulheres que estão na rua enfrentando esses demônios são as pessoas que permitem que eu, minha família e minha filha possam dormir hoje aqui em paz. Porque se eles não estivessem enfrentando esses demônios, tenha certeza, mais cedo ou mais tarde eles bateriam na minha porta e eu teria que enfrentar. É por isso que eu digo, todos nós que pensamos o direito penal, todos nós que analisamos e nos dedicamos, eu fiz uma escolha na vida. Eu escolhi ser professor, eu escolhi estudar direito penal, eu escolhi lecionar essa disciplina que eu sou tão apaixonado. Eu tenho a oportunidade de falar para algumas poucas pessoas nesse mundo do direito penal. Então nós temos uma obrigação de mostrar a realidade. E ao mostrar a realidade, nosso grande objetivo é que o direito penal possa evoluir como um todo. Não na defesa de A, de B ou de C, mas na defesa da sociedade. E a sociedade só vai ser defendida quando essas pessoas que estão nas ruas, quando essas pessoas que estão no meio do caos, enfrentando os demônios que eu não quero que batam na minha porta, elas tiverem o respaldo necessário. Se o respaldo que elas têm hoje é a lei de abuso de autoridade, a 13.869, que assim o seja, trabalhem no limite da lei. Na hora que eles tiverem um respaldo mais efetivo, trabalhem no respaldo mais efetivo. Ponto. Só que muitas pessoas preferem a hipocrisia. E a hipocrisia cobra um preço. Cobra um preço muito alto. Beleza, crianças? Novo de loja? Bom, esse era o recado que eu queria passar, essa era a análise. Como eu disse e repito, eu não sou um crítico da lei de abuso de autoridades. Comecei minha live, falei durante 25 minutos dos pontos positivos da lei de abuso de autoridade, porque é triste quem só sabe criticar. Feliz de quem sabe reconhecer coisas boas e coisas ruins. E mais feliz ainda que quem, mesmo não concordando com o que o outro diz, se dispõe a ouvir o que ele tem para dizer para formar o seu próprio senso crítico, a sua própria ideia. Meu patrão, professor André Carneiro, um grande pensador de segurança pública de Pernambuco. Um abraço, compadre, para você. Valeu demais. Um forte abraço. É isso, crianças. Tá aí dado o recado. A partir da próxima semana a gente vai ter live quase todo dia aí. Eu vou começar a tratar especificamente sobre cada ponto da lei de abuso de autoridade. Reforço o meu convite aqui à galera de Goiás, que está na Academia da Polícia Civil de Goiás, os futuros delegados da polícia aprovados no último concurso. Na próxima sexta-feira eu vou estar ministrando junto com o Rilmo Braga uma palestra fechada para os próximos delegados dentro da Academia da Polícia Civil de Goiás. No sábado eu vou estar fazendo um aulão aberto para todo mundo no Tese Concurso. Galera de Goiânia aí, sábado eu estou no Tese Concurso, no aulão beneficente. O ingresso é um pacote de fralda geriátrica. Eu não vou me lembrar agora o nome da instituição que cuida de idosos em Goiânia, que o Rilmo apoia. Ele me convidou para ir para lá e ministrar essa aula no Tese. O Tese abriu as portas e a gente está aí. A gente vai juntar a fralda geriátrica para essa instituição que cuida de vários idosos lá. Inclusive no domingo a gente vai entregar. E é isso. E só dando um último recado aqui, só dando uma última dica para vocês. Muitas pessoas me perguntavam assim: PGG, quando é que você vai lançar a sua isolada de direito penal atualizada pelo pacote anticrime? Lancei hoje. Nós lançamos nossa isolada de direito penal, parte especial, crimes em espécie, completamente atualizada pelo pacote anticrimes. Está disponível no nosso site jus21.com.br. Se alguém puder escrever aí para mim, eu agradeço demais aí. Se alguém puder colocar aí o site do Jus21, é www.jus21.com.br. É uma isolada que muita gente perguntou porque é que eu não gravei no começo do ano, não comecei a gravar, porque eu precisava esperar o que é que o STF ia dizer sobre o pacote anticrime. Como eu vinha falando, nem tudo que estava no pacote anticrime ia ficar, e o Fux deixou isso claro. Agora que a gente sabe o que vai ficar, eu comecei a gravar as aulas de crimes em espécie. Eu devo gravar aí, sei lá,
uns 45, 50 horas só de teoria aprofundada, jurisprudência e questões, toda baseada no pacote anticrime. Pronto, a galera tá escrevendo aí, obrigado demais a vocês, obrigado a Aline, Silva Filho, Manu Maximiano, Fabrício Peixe, Adrian Victor, todo mundo que tá me ajudando aí, valeu demais, galera, um cheiro para quem for de cheiro, abraço para quem for de abraço. Eu vou pedir um favor, quando eu terminar a live aqui, eu vou dar um print na tela, certo? E vou postar esse print aqui no meu Instagram. Se você puder, vai lá e comenta, fala o que você achou da live, porque isso ajuda ao Instagram mostrar essa imagem para mais pessoas e mais pessoas se interessam em ver a live. Se você acha que o tema da live é pertinente, se você acha que o tema da live vale a pena ser visto por outras pessoas, que a mensagem da live é pertinente, eu lhe peço essa ajuda. Eu vou dar um print na tela, vou postar agora, se terminar a live, no meu feed, e aí você vai lá e comenta. Obviamente tem que ser um comentário sobre o tema da live, sua opinião é muito válida, é muito bem-vinda, porque aí mais gente vai interagir e mais gente que não viu vai ter a oportunidade de assistir. Valeu, criança? Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.